Quando meus 3 filhos pararam o carro no posto de gasolina e anunciaram que eu ia ficar num spa enquanto eles seguiam para Ubatuba, na viagem que eu paguei, que eu planejei por 2 anos, senti meu mundo desabar. A senhora vai se cansar demais, mãe. É melhor assim. Eles nem me deram escolha. Pegaram minha mala, me deixaram na recepção daquele lugar que eu nunca pedi e foram embora. Com meus netos, para a praia que eu sonhei em conhecer com eles. Fiquei ali parada, vendo o carro se afastar. 68 anos, 42 de trabalho duro criando esses 3 sozinha. 2 anos juntando cada centavo da minha aposentadoria. E eu era o estorvo. A velha que ia atrapalhar. Entrei no quarto do spa, sentei na cama. E pela primeira vez na vida, tomei uma decisão que não era pelos meus filhos. Peguei o celular, abri o aplicativo do banco e transferi todo o dinheiro da conta conjunta. 40 shelas, R$850, cada centavo que eu tinha, para uma conta só minha. Depois liguei para a secretária eletrônica da casa da minha filha mais velha e deixei um recado que mudaria tudo. Aproveitem a viagem que eu paguei, a pousada, os quartos, tudo quitado. Mas eu só paguei a ida. Gasolina, comida, volta. Vocês resolvem. O dinheiro agora é só meu. Desliguei, saí do spa e desapareci. O que meus filhos não esperavam era ficar sem gasolina no meio de Ubatuba, sem dinheiro no cartão, com 4 crianças famintas e uma pousada cobrando extras que eles não tinham como pagar. Não esperavam ter que implorar dinheiro emprestado. Não esperavam ter que dormir no carro. Não esperavam que eu, a mãe que sempre resolveu tudo, simplesmente sumisse. E eu fui para o único lugar onde podia respirar de novo. A casa velha onde cresci, na Vila Madalena, cheia de fantasmas e memórias esquecidas. A casa que ninguém da família sabia que eu ainda mantinha. Meu celular explodiu. 53 mensagens em uma noite. Daniela, minha filha mais velha, me chamando de egoísta. Rodrigo, o do meio, dizendo que isso não era justo. Júnior, meu caçula, o único que parecia genuinamente confuso. Mãe, o que aconteceu? Bloqueei as notificações e pela primeira vez em décadas, dormi em paz. Mas a história não terminou ali. Porque quando meus filhos finalmente conseguiram voltar para São Paulo, humilhados, quebrados, sem entender o que tinha dado errado, cada um precisou decidir: continuar me tratando como mobília ou finalmente me enxergar como pessoa. Júnior apareceu primeiro, na porta da casa velha, de mochila nas costas, olhos vermelhos. Desculpa, mãe, a gente errou. E pela primeira vez, conversamos de verdade, sem máscaras, sem papéis prontos de mãe que aguenta tudo e filho que só aparece quando precisa. Daniela demorou mais, orgulhosa, furiosa, perdida, até que a vida a empurrou contra a parede e ela teve que encarar a verdade. Tinha se tornado exatamente o tipo de pessoa que odiaria se não fosse ela mesma. Rodrigo estava no meio, entre a lealdade à irmã mais velha e a culpa que o comia por dentro. Até que a própria esposa deu um ultimato: ou você muda, ou eu vou embora. E ele mudou. Doeu, mas mudou. 6 meses depois da viagem que nunca aconteceu, eu estava numa casa que finalmente parecia minha, com paredes pintadas de bege claro, com flores no quintal, com uma jabuticabeira que minha mãe plantou e que eu quase tinha esquecido. E com filhos que pela primeira vez me ligavam não para pedir favores, mas para perguntar como eu estava. Não foi fácil. Teve choro, teve briga, teve Daniela me chamando de cruel, teve Rodrigo confessando que o casamento estava acabando, teve Júnior finalmente admitindo que sempre foi covarde demais para me defender. Mas teve também algo que eu não esperava: reconstrução. Almoços na casa da Rua Harmonia, netos brincando no quintal, conversas de verdade, sem obrigação, sem relógio correndo. E no meio de tudo, eu, Norma,
Não só a mãe, não só a avó, mas a mulher que decidiu pintar aquarelas, fazer voluntariado, caminhar toda manhã na Praça Pôr do Sol, viajar sozinha para Ubatuba e ficar 5 dias curtindo o mar sem dar satisfação para ninguém. 1 ano depois daquele dia no posto de gasolina, meus filhos me fizeram um convite. Mãe, a gente quer te levar para Ubatuba, de novo, do jeito certo, todos juntos. A gente paga tudo, você só aproveita. Topa? E eu tive que decidir. Perdoar era voltar para o mesmo lugar de antes, invisível e conveniente? Ou perdoar era construir algo novo, com limites, com respeito, com presença verdadeira? Fomos para Ubatuba, 5 quartos na pousada Recanto do Lázaro. As mesmas praias que eu tinha sonhado, mas dessa vez com meus filhos me vendo, me ouvindo, me respeitando. E naquela tarde, sentada na areia, vendo meus netos brincarem e meus filhos rirem, percebi. Eu precisava ser abandonada naquele posto de gasolina. Precisava daquela dor, daquela humilhação, daquele estalo que me fez gritar pela primeira vez: eu existo. Porque amor de mãe não é ser invisível, não é sacrifício eterno, não é aceitar migalhas de atenção. É presença, é verdade, é ter coragem de dizer não quando todo mundo espera um sim. E às vezes é deixar as pessoas caírem, para que elas aprendam finalmente o peso da sua ausência. Essa é a história de como eu, Norma Beatriz dos Santos, aos 68 anos, esvaziei uma conta bancária, desapareci por 6 meses e forcei meus 3 filhos a escolherem: me perder de vez ou me encontrar de verdade. E de como essa escolha mudou todos nós para sempre. Acordei às 4:30 da manhã, como sempre. Nem precisei do despertador. Meu corpo já conhece a rotina há tanto tempo que parece que tem um relógio interno, daqueles antigos de dar corda, funcionando dentro do peito. Levantei devagar, sentindo o joelho esquerdo reclamar. Aquele que nunca mais foi o mesmo depois que caí no corredor do hospital em 2003, carregando uma paciente que pesava o dobro de mim. Coloquei os pés no chão frio do meu quarto, no apartamento de 2 quartos na Vila Madalena. E a primeira coisa que vi foi a mala pronta encostada na parede. Mala azul marinho, daquelas antigas de tecido resistente, com rodinhas que rangem um pouco. Comprei ela numa promoção da Riachuelo há uns 15 anos, e ela me acompanhou em todas as viagens que fiz desde então, que não foram muitas, para ser sincera. 3 idas para a Aparecida do Norte com a comunidade da igreja, uma vez para o casamento de uma prima distante em Campinas, e aquela viagem relâmpago para Santos, quando a Daniela teve a 2ª filha e precisou de ajuda nos primeiros dias. Só isso. Minha vida sempre foi aqui, entre estas 4 paredes. O hospital onde trabalhei por mais de 4 décadas. E a casa dos meus filhos quando eles me chamavam para dar uma força. Mas hoje era diferente. Hoje era o dia da viagem para Ubatuba. Fui até a cozinha e acendi a luz. O apartamento é pequeno, mas é meu. Comprei ele com o dinheiro da indenização quando Arnaldo morreu, em 1989. Na época, todo mundo disse que eu era louca de comprar um AP tão apertado, que eu devia ter guardado o dinheiro, investido, sei lá. Mas eu precisava de um teto que fosse nosso. Um lugar onde meus 3 filhos pudessem crescer sem depender de favor de ninguém. E foi aqui que a gente cresceu. Daniela, Rodrigo e Júnior. Cada centímetro deste lugar tem memória. Coloquei água para ferver. Café coado, no filtro de pano, do jeito que aprendi com minha mãe. Nada dessas máquinas modernas que a Daniela vive insistindo que eu deveria comprar. Mãe, a senhora vive na idade da pedra, ela diz, revirando os olhos. Mas eu gosto do ritual. Gosto de ver a água escura pingando devagar, do cheiro que toma conta da cozinha, de segurar a caneca quente entre as mãos, enquanto o dia ainda está nascendo lá fora. Sentei à mesa da cozinha. Aquela mesinha de fórmica amarela que já devia ter ido para o lixo há muito tempo, mas que eu não tenho coragem de jogar fora. E fiquei olhando pela janela.
Dava para ver o comecinho da claridade no céu. Aquele azul escuro que vai ficando mais claro devagarinho. E ouvir os primeiros barulhos da cidade acordando. Um caminhão de lixo passando longe. Um cachorro latindo. O portão da padaria do seu Osvaldo sendo aberto. Peguei o caderninho onde tinha anotado tudo sobre a viagem. Cada detalhe, cada planejamento. Comecei a juntar dinheiro para essa viagem há 2 anos, logo depois do aniversário de 66. Foi no dia em que completei 40 anos trabalhando no hospital. E ninguém lembrou. Nenhum dos meus filhos ligou. Daniela mandou uma mensagem pelo WhatsApp às 11 da noite. Desculpa, mãe, dia corrido. A loja tava um caos. Rodrigo, nem isso. E o Júnior? Bem, o Júnior vive no mundo dele. Sempre viveu. Foi naquele dia que decidi. Ia juntar dinheiro e fazer uma viagem com eles. Uma viagem de verdade. Dessas que a gente lembra para sempre. Ia levar meus filhos e meus netos para Ubatuba, para a Praia do Lázaro, onde eu e o Arnaldo passamos nossa lua de mel em janeiro de 1978. Lembro de tudo daqueles 5 dias. O sol queimando a pele, o barulho das ondas de madrugada, o Arnaldo segurando minha mão enquanto a gente andava na areia, descalços, planejando uma vida inteira pela frente. A gente era tão jovem, tão cheio de planos. Arnaldo morreu 3 meses antes do Júnior nascer. Acidente de obra. Ele era pedreiro, trabalhava numa construção ali perto da Marginal Tietê. Uma viga solta. Disseram que foi rápido, que ele não sofreu. Mas eu sofri. Sofri por ele. Sofri por mim. Sofri pelos meus 3 filhos que iam crescer sem pai. Daniela tinha 8 anos. Rodrigo, 5. E o Júnior era só uma barriga de 7 meses que chutava minhas costelas de madrugada. Criei os 3 sozinha. Trabalhando em turnos duplos no hospital. Lavando roupa de madrugada. Fazendo bico como cuidadora nos fins de semana. Nunca sobrou dinheiro para luxo. Nunca sobrou dinheiro para quase nada, na verdade. Mas meus filhos estudaram, comeram, tiveram roupa limpa, tiveram mãe presente, mesmo quando eu estava exausta, mesmo quando eu chorava escondida no banheiro, porque não sabia como ia pagar a conta de luz. E agora eles eram adultos. Daniela, 46 anos, gerente de uma loja de roupas no Shopping Eldorado, casada, 2 filhas, Laura, de 12 anos, e Isabela, de 9. Rodrigo, 43, trabalha com TI numa empresa grande. Casado também. 1 filho só. O Pedrinho, de 7 anos. E o Júnior, meu bebê, 36 anos, solteiro. Trabalha como designer gráfico freelancer. Vive naquele apartamento minúsculo em Pinheiros que ele divide com 2 amigos. Quando contei para ele sobre a viagem, há 3 meses, a reação foi morna. A Daniela disse: "Ah, que legal, mãe." Mas já estava de olho no celular. O Rodrigo perguntou se tinha internet boa na pousada, porque ele ia precisar trabalhar um pouco. O Júnior deu de ombros e disse: "Beleza, mãe." Nenhum deles perguntou como eu tinha conseguido juntar dinheiro. Nenhum deles se ofereceu para ajudar. Mas tudo bem. Eu não esperava mesmo. Eu paguei tudo. 5 quartos na pousada Recanto do Lázaro, de frente para o mar. 850 reais por quarto, por 7 diárias. Mais trailers. 200 para alimentação, passeios, gasolina. Guardei um extra para emergências. No total, tinha separado 9 milhas, 500 reais só para essa viagem. Dinheiro que juntei aos poucos, tirando 400 dólares por mês da minha aposentadoria, de 2 móis 800 dólares. Comendo menos, cortando gastos, não comprando as meias que precisava, remendando as velhas, usando o mesmo casaco de frio por mais um inverno. Mas valia a pena, ia valer a pena. Eu ia ver meus netos brincando na areia. Ia ver meus filhos relaxando, sorrindo, lembrando de quando eram pequenos. E a gente ia na pracinha da Padre Chico, só para ver as pombas. Ia ter foto de todo mundo junto. Ia ter memória. Ia ter aquele sentimento de família que ultimamente eu só sentia nas fotos antigas coladas no álbum que ninguém mais abre. Terminei o café. Olhei o relógio. 5h20.
A Daniela tinha dito que chegava aqui às 6 para me buscar. Vamos todos juntos no meu carro, mãe. Cabe todo mundo. Ela tinha um SUV grande, daqueles que ocupam 2 vagas de garagem. Eu nunca entendi por que alguém precisa de um carro tão grande em São Paulo. Mas não era minha vida. Não era minha escolha. Fui até o banheiro, tomei banho rápido, me vesti. Calça jeans confortável, blusa azul clara de manga curta, tênis de caminhada que comprei especialmente para essa viagem. Porque Ubatuba tem aquela trilha para a Praia Brava que eu queria muito fazer com os netos, se meus joelhos aguentassem. Penteei o cabelo, que já está mais branco do que preto, e coloquei aquele batom rosinha que uso só em ocasiões especiais. Olhei no espelho. Uma senhora de 68 anos me olhou de volta. Rugas ao redor dos olhos, pele marcada pelo tempo, mãos que trabalharam demais. Mas nos olhos ainda tinha aquele brilho, aquela esperança boba de que talvez, só talvez, essa viagem aproximasse a gente de novo. Às 6 em ponto, o interfone tocou. Atendi. Era o porteiro. Dona Norma, sua filha tá aqui embaixo. Peguei a mala, a bolsa, olhei o apartamento uma última vez, deixei tudo arrumadinho, as plantas regadas, a geladeira vazia para não estragar nada. E desci. A Daniela estava parada na porta do prédio, de óculos escuros, olhando o celular. O carro estava ligado na guia, com o marido dela, o Fábio, no volante. Atrás, as 2 meninas conversavam alto. O Rodrigo e a família dele iam encontrar a gente no caminho, na altura de Guarulhos. O Júnior ia junto no carro da Daniela, sentado no banco do carona, de fone de ouvido. Bom dia, eu disse sorrindo. Daniela levantou os olhos do celular. Bom dia, mãe. Vamos logo, o trânsito tá começando a pesar. Nem um abraço, nem um... Animada pra viagem? Só pressa. Fábio abriu o porta-malas e colocou minha mala lá dentro, em cima de outras 4 malas grandes. Entrei no banco de trás, apertada entre as 2 netas. Oi, vó! A Laura disse, me dando um beijo rápido. A Isabela estava no tablet, jogando alguma coisa. Dei bom dia, ajeitei o cinto e o carro arrancou. Saímos da Vila Madalena devagar, enfrentando o trânsito das primeiras horas da manhã. Daniela ia reclamando do GPS, dos outros motoristas, do horário. Fábio concordava com tudo que ela dizia, do jeito que ele sempre faz. O Júnior não tirava o fone do ouvido. As meninas brigavam por causa do tablet. E eu ficava ali, calada, olhando pela janela, vendo São Paulo passar. O cinza dos prédios, as pessoas correndo para o trabalho, os vendedores ambulantes montando suas banquinhas nas calçadas. Encontramos o Rodrigo e a família dele num posto de gasolina, na altura de Guarulhos, como combinado. Ele estava com a esposa, a Tatiana, e o Pedrinho, que veio correndo me abraçar assim que descemos do carro. Vó, vou brincar na praia. Eu peguei ele no colo, ou tentei, porque Pedrinho já tá ficando pesado, e dei um beijo na bochecha dele. Vai sim, meu amor. Vamos brincar muito. Rodrigo me cumprimentou com um aceno de longe. Tatiana sorriu, mas era daqueles sorrisos educados, vazios. Ela nunca gostou muito de mim. Acho que tem ciúme do filho, sei lá. Fábio e Rodrigo ficaram conversando sobre futebol, enquanto abasteciam os carros. As crianças correram para a lojinha do posto. Daniela foi ao banheiro. E eu fiquei ali, de pé, perto das bombas de gasolina, sentindo o cheiro de combustível misturado com o calor da manhã. Foi quando o Júnior se aproximou. Ele tirou o fone de ouvido e acendeu um cigarro. Mãe, a senhora tá bem? Olhei para ele. Meu filho caçula. O bebê que eu ninava cantando Boi da Cara Preta, quando não conseguia dormir. Agora um homem de 36 anos, barbudo, com aquelas tatuagens no braço que ele fez sem me contar. Tô, filho. Animada. Ele deu uma tragada longa. A senhora não precisava ter pago tudo, sabia? A gente podia ter rachado. Eu quis pagar. Quis fazer isso por vocês. Ele ficou em silêncio, olhando para o chão. Depois disse baixinho. A Dani tá estressada com o trabalho. O Rodrigo também.
Não leva para o coração se eles ficarem meio distantes. Eu sorri, daqueles sorrisos que doem. Nunca levo, filho. Ele apagou o cigarro com o pé e voltou para o carro. E eu fiquei ali, sozinha de novo, vendo meus filhos e netos se movimentarem ao redor sem realmente me ver. Como se eu fosse parte da paisagem. Necessária, mas invisível. Voltamos para a estrada. Pegamos a Ayrton Senna, depois a Tamoios. O tempo foi melhorando conforme a gente se afastava de São Paulo. O céu ficou mais azul, o ar mais leve. As meninas começaram a gritar quando viram as primeiras montanhas cobertas de mata atlântica. Vó, olha! Olha quanto verde! Eu olhava. E, pela primeira vez em muitos dias, senti meu peito se abrir um pouco. Talvez desse certo. Talvez essa viagem realmente aproximasse a gente. Talvez. Paramos em São Sebastião, num posto grande, para almoçar alguma coisa rápida antes de seguir para Ubatuba. Tinha um restaurante self-service ali dentro. Todo mundo desceu dos carros, esticando as pernas, reclamando de fome. As crianças correram para o banheiro. Daniela e Tatiana foram na frente, escolhendo o que comer. Fábio e Rodrigo ficaram conversando perto dos carros. O Júnior foi comprar água. Eu fiquei ali parada na entrada do restaurante, olhando todo mundo, minha família. E de repente tive aquela sensação estranha, aquele aperto no peito que vem do nada. Sensação de que algo estava errado, que alguma coisa ia acontecer. Mas ignorei. Entrei no restaurante, peguei um prato, coloquei um pouco de arroz, feijão, uma salada. Fui sentar numa mesa do canto. As crianças vieram sentar comigo. Pelo menos elas ainda me queriam por perto. A Laura me contou sobre a tira-escola. A Isabela me mostrou-lhe um desenho que tinha feito no tablet. O Pedrinho perguntou se tinha tubarão na praia. Eu ri. Disse que não, que podia ficar tranquilo. Daniela e Rodrigo sentaram em outra mesa, mais afastados, conversando entre si. Tatiana estava no celular. Fábio comia rápido, ansioso para voltar para a estrada. O Júnior nem sentou. Ficou de pé, comendo em pé, perto da janela. Terminamos de comer. As crianças foram ao banheiro de novo. Fábio foi pagar a conta. Eu tinha deixado dinheiro com ele logo cedo. E foi nesse momento, quando todo mundo estava se preparando para voltar aos carros, que o Rodrigo se aproximou de mim. Ele olhou para Daniela. Ela olhou para o Júnior. E os três me cercaram ali, na frente do restaurante, com aquela expressão que eu conheço bem. A expressão de quem vai dar uma notícia ruim e quer fingir que é pelo meu bem. Mãe, a Daniela começou segurando minha mão. A gente conversou aqui e... Olha, a senhora não está mais tão nova assim. Essa viagem vai ser cansativa. Praia, sol quente, criança gritando o dia inteiro, areia entrando em tudo. A gente acha que não vai ser bom para a senhora. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. O que vocês estão dizendo? Consegui perguntar, a voz saindo mais fraca do que eu queria. Rodrigo colocou a mão no meu ombro. A gente reservou um spa aqui perto, mãe. Um lugar bem tranquilo, com tratamentos, massagem, aquelas coisas que a senhora gosta. A senhora fica uns dias lá, descansando de verdade. E quando a gente voltar de Ubatuba, a gente passa aqui e busca a senhora. Vai ser melhor assim. Vai ser mais confortável. Olhei para o Júnior. Meu bebê. Ele estava olhando para o chão, as mãos nos bolsos, incapaz de me encarar. Vocês estão me deixando aqui? Perguntei. E minha voz tremia agora. Tremia de um jeito que eu não conseguia controlar. Não é deixar, mãe, Daniela disse, impaciente. É cuidar da senhora. A senhora merece descansar. Ficar numa boa. A gente volta logo. Mas eu planejei essa viagem para a gente ficar junto, eu disse. E senti as lágrimas queimando nos olhos. Mas não iam cair. Eu não ia chorar na frente deles. Não ia. Eu juntei dinheiro durante 2 anos para... E a gente agradece, mãe. Rodrigo interrompeu. Sério? Mas a senhora precisa pensar na saúde da senhora. Nos joelhos, na pressão.
O sol forte não é bom. A gente vai tirar fotos, vai trazer lembranças. E quando a senhora estiver descansada, a gente conta tudo. Fiquei ali, parada, olhando para os 3. Meus filhos, as pessoas que eu carreguei no ventre, que eu acordei de madrugada para amamentar, para trocar fralda, para acalmar pesadelo. As pessoas por quem eu abri mão de tudo. E eles estavam ali, me dizendo que eu era um estorvo, um peso, alguém que atrapalhava. O spa já está pago? Perguntei, a voz saindo reta agora, fria. Sim, Daniela disse aliviada, como se eu tivesse aceitado. Já resolvemos tudo. Sua mala já está sendo levada para lá. É aqui do lado, 5 minutos. Tem até vista para o mar. Vista para o mar, sozinha, enquanto eles iam para Ubatuba, para o lugar que eu sonhei, para a viagem que eu paguei. Eu poderia ter gritado, poderia ter feito um escândalo ali mesmo, na frente de todo mundo. Poderia ter chorado, implorado, dito que eu só queria ficar perto deles. Mas não fiz nada disso, porque, de repente, naquele momento, com o sol batendo forte e o barulho da rodovia ao fundo, eu entendi uma coisa. Eles não me queriam ali. Nunca quiseram. Eu era a obrigação. A velha que precisa ser cuidada, mas que atrapalha. E se eu fizesse um escândalo, ia ser pior. Ia ser a velha chata, dramática que não entende. Então engoli tudo. Engoli a dor, a humilhação, a raiva. Tudo bem, eu disse. E minha voz saiu calma, quase doce. Se vocês acham que é melhor assim. O alívio nos rostos deles foi imediato. Daniela me abraçou rápido. A senhora vai adorar, mãe. Vai ser ótimo. Rodrigo me deu um beijo na testa. O Júnior finalmente me olhou. E por um segundo, só um segundo, vi culpa nos olhos dele. Mas ele não disse nada. As crianças vieram se despedir. Tchau, vó. Vó, depois eu te mando foto. Vó, fica bem. E eu abracei cada uma delas. Apertei bem forte. Senti o cheiro de shampoo infantil, de inocência. Elas não tinham culpa. Elas eram só crianças. Fábio trouxe minha mala e me levou até a recepção do tal spa. Era um lugar bonito, admito. Branco, limpo, com aquele cheiro de incenso caro. A recepcionista sorriu para mim. Dona Norma, seus filhos já resolveram tudo. A senhora vai ficar na suíte 12 com vista para o jardim. Qualquer coisa é só chamar. Peguei a chave. Fábio me deu um tapinha no ombro. Aproveita, sogra. A gente se vê daqui uns dias. E foi embora. Fui até o quarto. Número 12. Abri a porta. Era grande, confortável. Cama king size com lençóis brancos imaculados. Banheira de hidromassagem. Varanda com cadeira de balanço. Vista para um jardim bem cuidado, cheio de bromélias e palmeiras. Tudo muito bonito, tudo muito vazio. Coloquei a mala no chão. Sentei na cama. E finalmente, sozinha, deixei as lágrimas caírem. Chorei em silêncio. Chorei pela viagem que eu planejei e que nunca ia acontecer. Chorei pelas memórias que a gente nunca ia fazer. Chorei porque eu tinha me tornado invisível para as pessoas que eu mais amava no mundo. Chorei até não ter mais lágrimas. E então, quando o sol já estava começando a descer lá fora, sequei o rosto. Peguei meu celular. Abri o aplicativo do banco. Olhei a conta conjunta que eu mantinha com meus 3 filhos. Aquela que eu abri anos atrás para emergências, mas que na prática só eu colocava dinheiro. 47 base. R$850. Cada centavo que eu tinha. Transferi tudo. Tudo. Para a conta individual que eu tinha aberto no mês passado. Só por precaução. Levei 15 minutos porque tinha que confirmar cada transferência. Cada passo. Mas quando terminei, a conta conjunta estava zerada. E todo o dinheiro estava comigo. Depois liguei para o telefone fixo da casa da Daniela. Sabia que ia cair na secretária eletrônica. E deixei um recado. Curto, direto. Aproveitem a viagem que eu paguei. Paguei a pousada, os quartos, tudo. Mas só paguei a ida. O resto, gasolina, comida, volta, vocês resolvem. O dinheiro da conta, agora é só meu.
Boa sorte. Desliguei. Fiquei olhando para o celular. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente no peito. Não era alívio. Não era felicidade. Era só clareza. A clareza fria de quem finalmente parou de se iludir. Saí do quarto. Desci até a recepção. A moça me olhou surpresa. Dona Norma, a senhora precisa de alguma coisa? Preciso ir embora. Agora. Mas a senhora vai ficar a semana toda, não é? Mudança de planos. Ela hesitou. Depois deu de ombros. Tudo bem. Seus filhos já pagaram. Se a senhora não quiser ficar, problema é da senhora. Saí do spa. Caminhei até o ponto de ônibus na rodovia. Esperei 20 minutos até chegar um ônibus com destino a São Paulo. Subi. Sentei no fundo. E enquanto o ônibus começava a se mover, olhei pela janela. Vi o spa ficando para trás. Vi o mar lá longe, azul e indiferente. E não senti nada. Só uma pergunta martelando na minha cabeça. E agora? Porque eu não ia voltar para casa. Não ainda. Tinha um lugar que eu precisava ir primeiro. Um lugar que meus filhos nem sabiam que existia. Um lugar onde talvez eu finalmente encontrasse alguma resposta. O ônibus seguiu pela estrada. E eu, Norma Beatriz dos Santos, 68 anos, viúva, mãe de 3, avó de 4, segui junto, sozinha. Mas pela primeira vez em décadas, livre para escolher meu próprio caminho. Mesmo que esse caminho doesse como um osso quebrado, que nunca cicatrizou direito. O ônibus levou 3 horas para chegar em São Paulo. 3 horas de estrada, de paisagem passando pela janela, de silêncio pesado, interrompido só pelo barulho do motor e pelas conversas baixas de outros passageiros. Fiquei o tempo todo olhando para fora, vendo a Mata Atlântica dar lugar aos subúrbios, depois aos prédios, depois ao cinza familiar da cidade. Meu celular vibrou 17 vezes. Não olhei nenhuma vez. Desci na rodoviária do Tietê às 6:30 da tarde, sábado. A rodoviária estava cheia daquele jeito caótico que só São Paulo consegue ser. Gente correndo com mala, vendedor ambulante gritando, cheiro de pastel misturado com diesel. Peguei minha mala azul marinho e caminhei até o ponto de táxi. Dei o endereço para o motorista. Ele olhou para mim pelo retrovisor, curioso, mas não disse nada. Rua Harmonia, 347, Vila Madalena. Não era meu apartamento. Era 3 quarteirões de distância. Era a casa onde eu cresci. A casa da minha mãe. O táxi me deixou na frente do portão verde musgo, desbotado pelo tempo e pela chuva. A casa ainda estava lá, espremida entre um prédio novo de 4 andares e uma loja de roupas vintage, que não existia na minha época. Era uma casa pequena, antiga, dessas de porta e janela, com um quintalzinho nos fundos onde minha mãe plantava manjericão e alecrim. Depois que ela morreu, há 12 anos, a casa ficou para mim. Eu tentei vender, mas o mercado estava ruim. Os compradores queriam demolir e construir prédio, e eu não tive coragem. Então aluguei. Por anos foi alugada para estudantes, depois para um casal de idosos, depois ficou vazia. Há 6 meses parei de alugar. Deixei a casa quieta, fechada, guardando memórias que ninguém mais queria. Abri o portão. A dobradiça rangeu. Subi os 3 degraus da entrada e coloquei a chave na fechadura. A porta abriu com dificuldade, inchaço da umidade. Entrei. O cheiro me atingiu como um soco. Cheiro de casa velha, de mofo, de tempo parado. Acendi a luz. A lâmpada piscou 2 vezes antes de acender de vez. E quando acendeu, vi tudo exatamente como eu deixei na última vez que vim aqui, em março. Móveis cobertos com lençóis brancos, piso de taco manchado, paredes com a pintura descascando. E as fotos. As fotos por toda parte, nas paredes, nas estantes, no aparador da sala. Fechei a porta atrás de mim e encostei nela, ainda segurando a mala. Fechei os olhos. E pela primeira vez desde o posto de gasolina em São Sebastião, respirei fundo, de verdade. Abri os olhos e caminhei até a sala. Tirei o lençol do sofá velho, aquele de tecido marrom que minha mãe comprou nos anos 80 e que ela recusava trocar porque
Ainda tá bom? Norma, não desperdiça. Sentei. A espuma estava afundada, desconfortável. Mas era familiar. Era casa. Olhei para as fotos na parede à minha frente. Meu pai, que morreu quando eu tinha 15 anos, de infarto no meio da rua, voltando do trabalho. Minha mãe, Dona Josefa, que criou a mim e meus 2 irmãos sozinha, lavando roupa para fora, costurando, fazendo bolo de fubá para vender na feira. Meus irmãos, Cláudio, que mora em Curitiba e com quem eu falo uma vez por ano, no Natal. E Mariana, que morreu de câncer há 8 anos e que eu ainda sinto falta todo dia. E tinha uma foto minha, no dia do meu casamento. Eu estava usando um vestido branco simples, que minha mãe costurou à mão, e segurava um buquê de rosas brancas. Arnaldo estava ao meu lado, de terno marrom emprestado, sorrindo daquele jeito largo dele. A gente estava tão feliz naquele dia, tão ingênuos. Achávamos que o amor era suficiente. Achávamos que íamos envelhecer juntos. Peguei meu celular. 32 notificações. Respirei fundo e abri. 17 ligações perdidas da Daniela. 8 mensagens dela. Mãe, o que a senhora fez? A conta tá zerada. Mãe, responde. Isso é sério? A senhora tirou todo o dinheiro? A gente tá sem gasolina, sem dinheiro, com as crianças aqui. Que absurdo! Mãe, pelo amor de Deus, responde. Eu não acredito que a senhora fez isso. Não acredito. A senhora é egoísta. Egoísta. 9 ligações perdidas do Rodrigo. 5 mensagens. Mãe, que história é essa? A gente precisa do dinheiro. A pousada tá cobrando. Mãe, não faz isso com a gente. Isso não é justo. Responde. 3 ligações do Júnior. Uma mensagem só. Mãe, o que aconteceu? Fiquei olhando para as mensagens, lendo de novo. De novo. Egoísta. Não é justo. Absurdo. As palavras foram se juntando na minha cabeça, misturando, ficando cada vez mais altas até virarem um grito. E então algo dentro de mim estourou. Egoísta? Eu era egoísta? Eu que trabalhei 42 anos para criar 3 filhos sozinha. Eu que abri mão de refazer minha vida, de namorar, de ter um companheiro, porque achava que meus filhos precisavam de mim inteira. Eu que juntei dinheiro durante 2 anos, tirando da minha própria boca, para pagar uma viagem que eles nem agradeceram direito. Eu era egoísta? E eles? Eles que me deixaram num spa sozinha como se eu fosse um estorvo. Eles que nunca perguntaram se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa, se eu tinha sonhos além de ser mãe e avó. Eles que mal olhavam para mim quando estávamos na mesma sala. Eles não eram egoístas? Joguei o celular no sofá. Levantei. Andei pela casa de um lado para o outro, sentindo a raiva subir, quente, queimando a garganta. Fui até a cozinha. A geladeira estava desligada, vazia. Abri a torneira. A água saiu marrom nos primeiros segundos. Depois foi clareando. Enchi um copo. Bebi. A água estava morna, com gosto de cano velho. Voltei para a sala. Peguei o celular de novo. As mensagens continuavam chegando. Daniela estava ligando de novo. Não atendi. Digitei uma mensagem para os 3, no grupo da família que a Daniela tinha criado há anos e que eu quase nunca usava. Estou bem. Preciso de um tempo. Não me procurem. Enviei. Bloqueei as notificações do grupo. Desliguei a internet do celular. Silêncio. Sentei de novo no sofá e fiquei ali, na casa vazia, cercada de fantasmas e memórias, tentando entender o que eu tinha feito. Tentando entender se tinha sido certo ou se eu tinha acabado de destruir tudo de uma vez. A noite foi difícil. Dormi no sofá mesmo, porque não tive coragem de subir para o quarto onde minha mãe dormia. Acordei várias vezes com o corpo doendo, com a cabeça pesada. E toda vez que acordava, a mesma pergunta voltava. E agora? Domingo de manhã. Acordei com o sol entrando pela janela da sala, forte demais. Levantei, estalando as costas, e fui até o banheiro. A água do chuveiro demorou para esquentar,
Mas quando esquentou, fiquei ali embaixo por muito tempo, deixando a água lavar a sujeira da viagem, o cansaço, a confusão. Quando saí, me vesti com a roupa limpa que tinha na mala. Liguei a internet do celular. 53 notificações novas. Respirei fundo e abri. Tinha mensagens da Daniela, do Rodrigo, do Júnior. Mensagens desesperadas. Mensagens raivosas. Mensagens confusas. Mas tinha uma mensagem que me fez parar. Era de um número desconhecido. Dona Norma, sou Fábio. Desculpa mandar mensagem por aqui. Peguei seu número com a Dani. Olha, eu sei que não é da minha conta, mas a situação aqui tá complicada. A gente teve que pedir dinheiro emprestado pra voltar. As crianças estão perguntando por você. A Dani tá surtando. O Rodrigo tá brigando com todo mundo. Eu só queria que a senhora soubesse que... Bom, acho que a gente errou. A gente errou feio com a senhora. Desculpa. De verdade. Fiquei olhando para a mensagem. Fábio, meu genro que mal falava comigo. Ele estava pedindo desculpas, mas pelos outros, não por ele mesmo. Não respondi. Fui até a cozinha, limpei o fogão velho. Consegui acendê-lo depois de 3 tentativas. Fiz um café. Sentei à mesa. A mesma mesa onde eu tomava café da manhã, antes de ir para a escola, onde eu fazia lição de casa, onde minha mãe descascava batata e contava histórias da roça onde ela nasceu, lá no interior de Minas. E pela primeira vez em muito tempo, deixei minha mente vagar. Deixei as memórias virem. Lembrei de quando a Daniela nasceu. Ela era tão pequenininha, tão frágil, que eu tinha medo de segurá-la. Arnaldo ria de mim. Você já cuidou de tanto doente no hospital, Norma, e tem medo da nossa filha? Mas era diferente. Ela era minha responsabilidade, meu milagre. Lembrei de quando o Rodrigo caiu da bicicleta e quebrou o braço. Ele tinha 7 anos. Chorou tanto, mas mais de medo do que de dor. Eu segurei a mão dele no hospital inteiro, cantando baixinho aquela música que ele gostava. Atirei o pau no gato. Ele se acalmou. Confiou em mim. Lembrei de quando o Júnior nasceu, 3 meses depois do Arnaldo morrer. Eu estava sozinha na sala de parto. Não tinha ninguém para segurar minha mão. As enfermeiras eram gentis, mas eram estranhas. E quando colocaram o Júnior nos meus braços, roxinho, chorando, eu olhei para aquele rostinho e pensei, como eu vou fazer isso sozinha? Mas fiz. Fiz porque não tinha escolha. Fiz porque era mãe. Porque mãe faz. Só que em algum momento, no meio de tanto fazer, de tanto cuidar, de tanto dar, eu deixei de existir. Virei só a mãe, só a avó, só a mulher que estava ali quando precisavam, mas que podia ser deixada de lado quando não precisavam mais. E eu aceitei. Aceitei porque achava que era assim que tinha que ser. Que amor de mãe era sacrifício, era abrir mão, era ser invisível. Mas no posto de gasolina em São Sebastião, quando meus filhos me disseram que eu ia atrapalhar a viagem, alguma coisa quebrou. E eu não sabia como consertar. Não sabia se queria consertar. Passei o domingo inteiro naquela casa, limpando, arrumando, tirando pó. Precisava ocupar as mãos, ocupar a cabeça. Lavei o piso, limpei as janelas, tirei todos os lençóis dos móveis. E a casa foi voltando à vida, devagar, como se estivesse acordando de um sono longo. À noite, sentei na varanda dos fundos. O quintal estava abandonado, cheio de mato. Mas a jabuticabeira que minha mãe plantou ainda estava lá, torta, forte, cheia de frutas maduras. Levantei, peguei algumas jabuticabas. Comi ali mesmo. Doces, azedas, perfeitas. E chorei. Chorei pela minha mãe que fazia bolo de jabuticaba e me dava enquanto ainda estava morno. Chorei pelo Arnaldo, que nunca conheceu o Júnior. Chorei pelos meus filhos, que viraram estranhos. Chorei por mim, pela mulher que eu era antes de virar só mãe. Segunda-feira. Acordei mais cedo. Liguei à internet. As mensagens tinham parado. Só tinha uma, da madrugada, do Júnior. Mãe, a gente voltou para São Paulo. Eu queria te ver.
Posso ir aí? Olhei para a mensagem por muito tempo. Júnior, meu bebê. O único que não me xingou. O único que parecia genuinamente confuso. E não só bravo. Respondi. Pode. Amanhã, 10 horas. Rua Harmonia, 347. Ele respondeu em segundos. Vou estar aí. Terça-feira. Acordei às 6. Arrumei a casa de novo. Fui até a padaria do seu Osvaldo. Comprei pão francês, presunto, queijo, leite. Voltei, fiz café. E às 10 horas em ponto, a campainha tocou. Abri o portão. Júnior estava ali de mochila nas costas, bermuda, camiseta amassada, barba por fazer. Parecia mais velho, cansado. Oi, mãe. Oi, filho. A gente ficou ali parados, sem saber o que fazer. Então ele me abraçou. E eu senti meu filho nos meus braços de novo. E foi como se o tempo voltasse. Como se ele fosse aquele menino pequeno que corria para mim quando caía no parquinho. Entramos. Ele olhou ao redor, surpreso. Eu não sabia que a senhora ainda tinha essa casa. Tenho. Era da sua avó. Eu lembro dela. Um pouco. Ofereci café. Ele aceitou. Sentamos à mesa da cozinha. E ficamos em silêncio por um tempo. Só tomando café, comendo pão. Até que ele falou. Mãe, desculpa. Olhei para ele. Desculpa pelo que aconteceu. A gente errou. Eu errei. Por que vocês fizeram aquilo, Júnior? Perguntei e minha voz saiu firme. Por que me deixaram? Ele olhou para a xícara de café, mexendo com a colher, nervoso. Eu não sei. Foi ideia da Dani. Ela disse que ia ser melhor. Que a senhora ia se cansar, ia reclamar da praia, do calor, das crianças, que ia estragar a viagem. E você concordou. Eu. Ele parou. Respirou fundo. Eu não discordo da Dani. Nunca discordo. Ela é a mais velha. Ela sempre manda. E o Rodrigo sempre concorda com ela. Então, eu só. Fui junto. Você sempre foi junto, Júnior. Desde pequeno. Sempre quieto. Sempre calado. Nunca brigou comigo. Mas também nunca me defendeu. Ele levantou os olhos e vi lágrimas ali. Eu sei, mãe. Eu sei que sou frouxo. Eu sei que devia ter falado alguma coisa naquele posto. Mas eu não falei. E a viagem inteira foi horrível, mãe. As crianças choraram porque queriam você. A Dani e o Rodrigo ficaram brigando o tempo todo. Quando o dinheiro acabou, foi pior ainda. A gente teve que pedir emprestado para o Fábio, que ficou puto. A Tatiana teve que ligar para a mãe dela, que mandou o dinheiro, mas não parava de falar na cabeça dela o tempo todo. Foi um inferno. E vocês acham que eu tenho que sentir pena? Ele olhou para mim, assustado com o tom da minha voz. Júnior, eu disse. E senti a raiva de novo, controlada. Mas ali, eu juntei dinheiro por 2 anos. Eu planejei cada detalhe dessa viagem. E vocês me deixaram num spa como se eu fosse um móvel velho que não cabe no carro. Como vocês acham que eu me senti? Eu sei, mãe. Não, você não sabe. Levantei. Andei até a janela. Você não sabe porque nunca parou para pensar em mim como pessoa. Nenhum de vocês parou. Eu sou só a mãe, a avó. A mulher que está sempre ali, sempre disponível, sempre fazendo tudo. Mas eu existo, Júnior. Eu tenho sentimentos. Eu tenho vontades. Eu sonhei com aquela viagem mais do que vocês imaginam. Ele ficou em silêncio. Eu não tirei o dinheiro para ser má. Continuei. Tirei porque percebi que vocês nunca valorizaram o que eu faço. Nunca valorizaram minha presença. Então pensei, se não me querem por perto, que não usem meu dinheiro. Mãe, a gente valoriza sim. Quando foi a última vez que você me ligou só para saber como eu estava? Interrompi. Não para pedir alguma coisa. Não porque era meu aniversário. Só para conversar. Para saber se eu estava bem. Quando? Ele abriu a boca. Fechou. Não sabia responder. É isso, eu disse voltando para a cadeira. Vocês me esqueceram. E eu deixei. Deixei porque achava que era meu papel. Ser esquecível. Mas não é. Não deveria ser.
Júnior colocou a cabeça entre as mãos. Mãe, eu sinto muito. De verdade, eu fui um filho horrível. Não foi horrível. Foi distante. Tem diferença. Ele olhou para mim. A Dani tá furiosa com você. Diz que a senhora humilhou ela na frente de todo mundo. Que nunca vai perdoar. E você? Você me perdoa por ter tirado o dinheiro? Ele pensou. Pensou de verdade. E então disse baixinho. Não tem nada para perdoar, mãe. A senhora tinha razão. Senti algo se afrouxar no meu peito. E o Rodrigo? Perguntei. O Rodrigo tá confuso. Ele não sabe se fica do lado da Dani ou do seu. A Tatiana tá colocando mais lenha na fogueira, dizendo que a senhora é louca. E você acha que eu sou louca? Não. Acho que a senhora finalmente cansou. Ficamos em silêncio de novo. Um silêncio diferente, menos pesado. O que a senhora vai fazer agora? Ele perguntou. Não sei, mas não vou mais viver só para vocês. Vou viver para mim também. Ele assentiu. A senhora merece, mãe. Júnior ficou mais 1 hora. A gente conversou sobre a vida dele, sobre os trabalhos de design que ele estava fazendo, sobre os amigos. Conversamos de verdade, como há muito tempo não conversávamos. E quando ele foi embora, me abraçou apertado e disse: Eu te amo, mãe, e sinto muito. Por tudo. Fechei o portão e fiquei ali, vendo ele ir embora pela rua. E senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança, pequena, frágil. Mas ali, quarta-feira, a Daniela apareceu sem avisar. Eram 2 da tarde. Toquei a campainha com força, várias vezes. Abri o portão. Ela estava com o rosto fechado, os braços cruzados. Mãe, precisamos conversar. Entra. Ela entrou, olhou ao redor com desprezo. A senhora voltou para essa casa velha? Temporariamente. Ela se virou para mim. A senhora humilhou a gente, mãe. Sabe disso? Eu não humilhei ninguém. Vocês se humilharam sozinhos. Como assim? Ela levantou a voz. A gente só queria que a senhora descansasse. E a senhora fez um escândalo, esvaziou a conta, nos deixou sem dinheiro com crianças. Vocês me deixaram num spa sozinha. Gritei de volta. E minha voz ecoou pela casa. Vocês me tiraram da viagem que eu paguei porque eu ia atrapalhar. Como vocês acham que eu me senti? Daniela recuou surpresa. Eu nunca gritava. Nunca. Mãe. Não, Daniela. Deixa eu falar. Me aproximei dela. Você tem 46 anos. É adulta. Tem filhas? Tem marido? Tem vida própria. Mas ainda me trata como se eu fosse sua empregada. Me liga quando precisa que eu cuide das meninas. Me liga quando precisa de dinheiro emprestado. Que, aliás, você nunca devolve. Mas nunca me liga só para saber se eu estou bem. Eu sou ocupada, mãe. Eu também era ocupada. Criei vocês 3 sozinha, trabalhando em 2 empregos. E mesmo assim, sempre tive tempo para vocês. Ela ficou em silêncio, o rosto vermelho. Você se tornou uma pessoa egoísta, Daniela. E eu tenho culpa nisso, porque sempre fiz tudo por você. Nunca deixei você cair, nunca deixei você aprender sozinha. Mas agora chega. Não vou mais ser sua rede de segurança. Então é isso? Ela perguntou, a voz tremendo. A senhora vai me abandonar? Não vou abandonar ninguém. Só vou parar de me anular por vocês. Ela me olhou por um longo tempo. Então disse, fria. A senhora mudou. Mudei. E era hora. Daniela saiu sem se despedir. Bateu o portão com força. E eu fiquei ali, sozinha de novo, sentindo o peso da conversa, mas também sentindo algo novo. Limites. Eu tinha colocado limites. Pela primeira vez na vida. Sábado. 1 semana depois de tudo. Rodrigo apareceu de manhã. Sozinho. Parecia cansado. Mãe. Rodrigo. Entramos. Ofereci café. Ele aceitou. Sentamos. Vim pedir desculpas. Ele disse direto. Eu errei. A gente errou. Deixar você foi. Foi baixo. Covarde. Foi? Concordei. Ele respirou fundo. A Tatiana acha que a senhora exagerou. A Dani também. Mas eu não sei, mãe. Acho que a gente mereceu.
Mereceram. Ele sorriu sem alegria. A senhora não vai facilitar, né? Não. Tudo bem, eu entendo. Ele mexeu no café. Sabe o que a Tatiana me disse? Que a senhora é uma má influência. Que ensinou as crianças que é ok punir a família tirando dinheiro. E você concorda? Não. Eu disse pra ela que a senhora nunca ensinou isso. Que a gente é quem deu o exemplo errado. Ele me olhou. E eu terminei com ela, mãe. Arreguelei os olhos. O quê? Terminei. Ela quer se separar há anos, mas nenhum dos dois tinha coragem. Esse foi o empurrão. Pedrinho vai ficar comigo. Ela concordou. Rodrigo. Mãe, eu não era feliz. Há muito tempo. A gente só estava junto por inércia. E quando tudo isso aconteceu, percebi que eu estava vivendo no automático. Trabalho, casa, filho, repetir. Igual você viveu por anos. Senti um aperto no peito. Filho, eu quero ser melhor, mãe. Para o Pedrinho. Para mim. E quero que a senhora me ensine. Peguei a mão dele. Está bem. A gente aprende junto. Rodrigo ficou o dia todo. A gente almoçou junto. Fiz macarrão com molho de tomate, simples, mas gostoso. Conversamos sobre tudo. Sobre o pai dele, que ele mal lembra. Sobre as dificuldades que ele estava enfrentando. Sobre os medos. E pela primeira vez, Rodrigo chorou na minha frente. Chorou e se permitiu ser vulnerável. E eu percebi. Talvez essa dor toda, essa ruptura, fosse necessária. Para eles acordarem. Para eu acordar. Domingo à noite, 2 semanas depois. Eu estava na varanda dos fundos quando o portão se abriu. Era a Daniela, com as 2 filhas. Laura e Isabela correram até mim. Vó, a gente sentiu sua falta. Me abraçaram forte. Senti o cheiro de shampoo, de infância, de inocência. Daniela ficou no portão, hesitante. Entra, eu disse. Ela entrou devagar. Sentou no degrau da varanda. As meninas foram brincar no quintal. Mãe, eu pensei muito nessa semana. Esperei. E você tem razão. Eu sou egoísta. Sempre fui. Sempre achei que era o centro do mundo. E tratei você como se fosse menos importante. Ela olhou para mim, os olhos vermelhos. Desculpa. De verdade. Aceito suas desculpas. Mas não vai mudar da noite para o dia, Daniela. Eu sei. Ela limpou as lágrimas. Mas eu quero tentar. Quero ser melhor. Para as meninas. Para você. Sentei ao lado dela no degrau. Então vamos tentar. Juntas. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Como fazia quando era pequena. E ficamos ali, vendo as meninas brincarem, vendo o sol se pondo, deixando o tempo curar devagar o que estava quebrado. Não estava tudo resolvido. Ainda tinha muito para conversar, muito para consertar. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que a gente estava no caminho certo. E eu, Norma Beatriz dos Santos, estava finalmente aprendendo que amor não é sacrifício eterno. É presença, é verdade, é ter coragem de colocar limites, mesmo quando dói. 1 mês depois do episódio em Ubatuba, acordei na casa da Rua Harmonia e percebi que tinha dormido a noite inteira sem acordar. Fazia anos que isso não acontecia. Sempre acordava às 3 da manhã, com a bexiga apertando ou com alguma dor nas costas. Mas naquela manhã, quando abri os olhos, o sol já estava alto. Eram quase 8 horas. Levantei devagar. Meu corpo ainda reclamava. Os joelhos, as costas, os ombros que carregaram peso demais por tempo demais. Mas havia algo diferente. Uma leveza que eu não sabia nomear. Como se um peso invisível tivesse saído de cima do meu peito durante a noite. Fui até a cozinha. A casa estava diferente agora. Nas últimas semanas, tinha pintado as paredes da sala de um bege claro. Tinha comprado cortinas novas para as janelas, daquelas de tecido leve que deixam o sol entrar. Tinha arrumado o quintal, cortado o mato, podado a jabuticabeira. A casa estava voltando a ser um lar. Meu lar. Coloquei água para o café. Enquanto esperava ferver, olhei pela janela da cozinha. A vizinhança estava acordando.
Seu Osvaldo varrendo a calçada da padaria. Uma moça jovem passando com um cachorro. Um homem de terno esperando o Uber na esquina. Vida acontecendo. Simples. Bonita. Meu celular tocou. Era o Júnior. Oi, mãe, tudo bem? Tudo, filho. E você? Eu tô bem. Olha, eu queria te convidar para almoçar hoje. Na minha casa. Vou fazer aquela lasanha que você me ensinou. Ou tentar, pelo menos. Ele riu, constrangido. Será que a senhora pode? Sorri. Júnior nunca tinha me convidado para almoçar na casa dele. Em 6 anos morando naquele apartamento em Pinheiros, eu tinha ido lá talvez 3 vezes, sempre de passagem, sempre rápido. Posso sim, filho. Que horas? 12:00? Tá bom. Eu levo sobremesa. Fechado. Te amo, mãe. Também te amo. Desliguei e fiquei ali parada, segurando o celular, sentindo aquele calor no peito. Também te amo. Fazia tanto tempo que eu não ouvia isso. Fazia tanto tempo que minhas conversas com meus filhos tinham sido mais do que logística e obrigação. Tomei café. Fiz um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquele que sempre fiz para os aniversários deles quando eram pequenos. Enquanto o bolo assava, arrumei a casa, tomei banho, me vesti. Calça jeans, blusa florida, sandália confortável. Me olhei no espelho. A mesma senhora de 68 anos, mas com algo diferente nos olhos. Menos cansaço, menos resignação. Peguei o ônibus para Pinheiros. A cidade estava cheia, barulhenta, caótica como sempre. Mas eu não me importei. Olhei pela janela, vi as ruas, as pessoas e me senti parte de tudo aquilo de novo. Não só uma sombra passando. Desci no ponto perto do apartamento do Júnior. Subi os 3 lances de escada. Ele morava no 3º andar de um prédio sem elevador. Toquei a campainha. Ele abriu com um sorriso largo, avental amarrado na cintura. Mãe, entra! O apartamento era pequeno, bagunçado, cheio de plantas e pôsteres de bandas que eu não conhecia. Mas estava limpo. Júnior tinha se esforçado. A mesa estava posta. Tinha flores no centro. Margaridas simples, daquelas de feira. Você comprou flores? Perguntei emocionada. Comprei. Lembrei que você gosta. Sentei à mesa. Júnior trouxe a lasanha. Estava um pouco queimada nas beiradas, mas o cheiro estava bom. Serviu vinho em taças desemparelhadas. E a gente comeu, conversou, riu. Ele me contou sobre um trabalho novo que tinha conseguido. Uma identidade visual para uma cafeteria no Itaim. Eu contei sobre os reparos que estava fazendo na casa da Rua Harmonia. A senhora vai morar lá de vez? Ele perguntou. Ainda não decidi, mas tem sido bom ficar lá. Me faz lembrar de coisas que eu tinha esquecido. Tipo o quê? Tipo, quem eu era antes de ser só mãe. Ele ficou em silêncio por um momento, mexendo no vinho. Mãe, eu queria te pedir desculpa de novo. Não só pelo que aconteceu na viagem, mas por todos esses anos. Por ter te tratado como garantida. Como se você sempre fosse estar ali, esperando. Júnior! Não, deixa eu falar. Ele me olhou, os olhos brilhando. Eu percebi uma coisa nesse último mês. Eu nunca te perguntei o que você queria. Nunca perguntei se você era feliz, se tinha sonhos, se precisava de alguma coisa. Eu só te usava quando precisava, igual todo mundo. E isso foi horrível da minha parte. Segurei a mão dele sobre a mesa. Você está aprendendo, filho. E isso é o que importa. Eu quero ser melhor. Quero que a gente tenha uma relação de verdade, não só de obrigação. Eu também quero. A gente ficou ali conversando até às 5 da tarde. Quando fui embora, Júnior me abraçou forte, demorado. Obrigado por não desistir de mim, mãe. Nunca vou desistir de você, de nenhum de vocês. Voltei para casa no ônibus com o coração mais leve. Um filho reconectado. Faltavam 2. Na sexta-feira, o Rodrigo apareceu na casa da Rua Harmonia com o Pedrinho. Era fim de tarde. Eu estava regando as plantas do quintal quando ouvi a campainha. Vó! Vó! Pedrinho entrou correndo, me abraçou. Papai disse que a gente pode dormir aqui hoje. Pode?
Olhei para o Rodrigo. Ele deu de ombros, sorrindo. Se a senhora deixar, eu trouxe as coisas dele. Claro que pode. Preparei o quarto da frente. O quarto que tinha sido meu quando criança. Coloquei lençóis limpos na cama de solteiro. Arrumei as almofadas. Pedrinho explorou a casa inteira, curioso, fazendo 1000 perguntas. Vó, você morava aqui quando era pequenininha? Vó, tem fantasma aqui? Vó, posso subir na jabuticabeira? Rodrigo ficou me ajudando na cozinha enquanto eu fazia janta. Arroz, feijão, bife acebolado, batata frita. Comida simples, mas feita com carinho. Como está a separação? Perguntei. Complicada, mas necessária. Ele suspirou. A Tatiana tá morando com a mãe dela. A gente tá vendendo seu apartamento, dividindo as coisas. O Pedrinho tá confuso, mas tô tentando explicar do jeito que posso. E você? Como está? Ele parou, pensou. Aliviado, assustado, mas vivo. Sabe, mãe, fazia tanto tempo que eu não me sentia vivo. Era só trabalhar, pagar conta, brigar calado, dormir, acordar e repetir. Igual um robô. Eu sei como é. A senhora viveu assim por quanto tempo? Anos. Muitos anos. Ele olhou para mim. E como a senhora aguentou? Porque achava que não tinha escolha. Que era isso que mãe faz. Aguenta, segura, segue. Mas a senhora tinha escolha. Tinha. Só demorei muito para perceber. A gente jantou os 3 na mesa da cozinha. Pedrinho contou histórias da escola, imitou a professora, fez a gente rir. Depois, dei banho nele. Coloquei pijama, contei história. Ele pegou no sono no meio do lobo mau, abraçado comigo. Rodrigo estava na sala quando desci. Ele estava olhando as fotos antigas na parede. Eu não lembro do meu pai, ele disse, apontando para a foto do casamento. Você era muito pequeno quando ele morreu. A senhora deve sentir muita falta. Sinto, todo dia. Mas aprendi a viver com a falta. Não some, mas fica mais leve com o tempo. Ele se virou para mim. Mãe, eu sei que a gente te magoou. Eu, a Dani, todos nós. E eu sei que desculpa não é suficiente. Mas eu quero que a senhora saiba que eu tô tentando mudar. Tentando ser mais presente. Com o Pedrinho. Com você. Eu vejo, filho. E estou orgulhosa. Ele se aproximou e me abraçou. E a gente ficou ali, no meio da sala, abraçados em silêncio. Meu filho do meio. O que sempre foi mais calado, mais contido, finalmente se abrindo. Posso trazer o Pedrinho mais vezes? Ele perguntou. Sempre que quiserem. Rodrigo e Pedrinho dormiram na casa naquela noite. E quando acordei no sábado de manhã e vi os dois na cozinha, Rodrigo fazendo café, Pedrinho comendo bolacha, senti aquela sensação de família de novo. Verdadeira, não forçada. 2 filhos reconectados. Faltava uma. Daniela não ligou por 2 semanas. Nenhuma mensagem, nenhum contato. Eu não forcei. Sabia que ela precisava de tempo. Daniela sempre foi teimosa. Sempre teve dificuldade de admitir quando estava errada. Mas na terça-feira à noite, 3 semanas e meia depois da viagem fracassada, ela apareceu. Sozinha. Sem as meninas, sem o Fábio. Só ela. Abri o portão. Ela estava diferente. Sem maquiagem. Cabelo preso de qualquer jeito. Cara de quem tinha chorado muito. Mãe, posso entrar? Pode. Ela entrou devagar, olhando tudo. A casa tá bonita. Obrigada. A gente sentou na varanda dos fundos. Ofereci água. Ela aceitou. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Até que ela falou. Eu perdi um contrato grande na loja. Esperei. O gerente regional disse que minhas vendas caíram, que eu tô distraída, que preciso me concentrar. E ele tem razão. Eu não consigo me concentrar em nada. Fico pensando em tudo que eu fiz. Em como tratei você. Em como me tornei uma pessoa que eu não gosto. Daniela! Deixa eu terminar, mãe. Por favor. Ela respirou fundo. Quando você tirou aquele dinheiro, eu fiquei furiosa. Pensei que você tinha enlouquecido.
que estava sendo vingativa. Mas nos últimos dias eu fiquei pensando: e você só fez com a gente o que a gente fez com você. Você nos deixou, como nós te deixamos. Eu não queria deixar vocês, Dani. Queria que vocês enxergassem, que vocês entendessem. E eu entendi. Finalmente. Ela limpou as lágrimas que começaram a cair. Eu sou igual a Tatiana, mãe. Egoísta, controladora, achando que todo mundo tem que fazer o que eu quero, na hora que eu quero. E eu não quero ser assim. Não quero que minhas filhas cresçam vendo isso. Então muda. Como? Como eu mudo? Aos poucos, errando, tentando de novo. Igual eu tô fazendo. Ela me olhou. A senhora mudou, mãe. Tá diferente. Estou, porque parei de viver só para vocês. Comecei a viver para mim também. E a gente? Vocês continuam sendo meus filhos. Continuo amando vocês. Mas agora tem limites. Tem respeito. E se vocês não conseguem me respeitar, então talvez seja melhor a gente ter distância. Daniela ficou em silêncio. Depois disse baixinho: eu não quero distância, mãe. Quero consertar. Então conserta. Me ajuda? Sempre. Ela se levantou e veio me abraçar. E chorou. Chorou como não chorava desde que era criança. Chorou toda a arrogância, toda a dureza, todo o orgulho ferido. E eu segurei ela. Acariciei o cabelo dela. Deixei ela chorar. Minha filha mais velha, a que sempre foi mais difícil, finalmente se permitindo ser vulnerável. Desculpa, mãe. Por tudo. Aceito suas desculpas. Mas vamos com calma, Dani. Não vai mudar da noite para o dia. Eu sei, mas eu vou tentar. Juro que vou. Daniela ficou até tarde. A gente conversou sobre tudo. Sobre o trabalho dela, sobre as meninas, sobre o Fábio, que, segundo ela, tinha dado um ultimato. Ou ela mudava o jeito de tratar as pessoas, ou ele ia embora. Sobre os medos, sobre as inseguranças, sobre a pressão que ela colocava em si mesma para ser perfeita. Eu aprendi isso com você, sabia? Ela disse. Você sempre foi tão forte, tão perfeita. Nunca reclamava, nunca fraquejava. Eu achava que era assim que eu tinha que ser. Mas eu não era perfeita, Dani. Estava exausta. Estava quebrando por dentro. Só não mostrava. Eu sei disso agora. Quando ela foi embora, me abraçou forte e disse: semana que vem, eu e as meninas queremos te levar para almoçar. Você escolhe o lugar. Pode ser aqui mesmo? Eu faço comida. Ela sorriu. Pode. Adoraria. 3 filhos reconectados. Aos poucos. Com dor. Mas reconectados. No sábado seguinte, todos vieram almoçar na casa da Rua Harmonia. Daniela com o Fábio e as meninas. Rodrigo com o Pedrinho. Júnior. Fiz uma feijoada. Coloquei a mesa grande na varanda dos fundos, debaixo da jabuticabeira. Arrumei com toalha colorida, flores, guardanapos de tecido que encontrei guardados no armário da minha mãe. Todos chegaram quase no mesmo horário. As crianças correram para o quintal. Os adultos me ajudaram na cozinha. Daniela fez a caipirinha. Rodrigo cortou as laranjas. Júnior arrumou as cadeiras. E pela primeira vez em tanto tempo, tivemos um almoço de família de verdade. Não foi perfeito. Daniela e Rodrigo ainda se estranharam em alguns momentos. Fábio ficou meio deslocado. Júnior queimou a couve que estava refogando. Mas teve risada. Teve conversa. Teve as crianças brincando juntas. Teve foto de todo mundo junto. E no final do almoço, quando todos estavam sentados na varanda, Daniela levantou o copo de caipirinha e disse: um brinde para a mãe, por ter tido coragem de nos colocar no lugar e por não ter desistido da gente, mesmo quando a gente não merecia. Todos ergueram os copos. A avó, a mãe. Eu levantei meu copo de suco. Nunca gostei de bebida forte. E sorri. A família, a verdadeira família, que não é perfeita, mas é presente. A família. Todos repetiram. E naquele momento, sentada naquela varanda cercada pelos meus filhos e netos, debaixo da jabuticabeira que minha mãe plantou décadas atrás,
Senti que finalmente tinha chegado onde precisava. Não era o mesmo lugar de onde parti. Era um lugar novo, mais honesto, mais verdadeiro. As semanas seguintes foram de ajuste. Daniela começou terapia. Rodrigo finalizou a separação e começou a reconstruir a vida com o Pedrinho. Júnior se aproximou mais. Vinha me visitar toda semana. Às vezes, só para tomar café e conversar. E eu comecei a viver para mim. Matriculei-me num curso de pintura em aquarela no Centro Cultural da Vila Madalena. Algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Voltei a frequentar a igreja aos domingos, não por obrigação, mas porque sentia falta da comunidade, das canções, da paz. Comecei a caminhar toda manhã na Praça Pôr do Sol, vendo o nascer do dia, sentindo o corpo se mover. Conheci Dona Marília, uma senhora de 72 anos que também caminhava de manhã. Viramos amigas, tomávamos café juntas depois da caminhada, conversávamos sobre tudo: filhos, netos, viuvez, recomeços. Ela me convidou para participar de um grupo de voluntariado no hospital onde eu trabalhei. Aceitei. 2 vezes por semana, eu ia lá conversar com os pacientes mais velhos, fazer companhia, levar palavra amiga. Um dia, caminhando de volta para casa depois do voluntariado, parei em frente à pousada Recanto do Lázaro, no Google Maps. A pousada em Ubatuba. A viagem que nunca aconteceu. E de repente pensei, por que não? Liguei para a pousada. Expliquei a situação, que tinha feito uma reserva, que tinha dado problema, que gostaria de remarcar. A recepcionista foi gentil. Tinham disponibilidade para a semana seguinte. Um quarto só, vista para o mar. Fiz a reserva. Avisei meus filhos. Daniela ficou surpresa. Sozinha, mãe. Sozinha, confirmei. Rodrigo ficou preocupado. Tem certeza? Quer companhia? Tenho certeza. E não, obrigada. Júnior riu. Arrasou, mãe. Aproveita cada segundo. Arrumei minha mala azul marinho. As mesmas roupas que tinha separado para essa primeira viagem. Comprei um livro novo. Peguei o ônibus para Ubatuba numa terça-feira de manhã. Foram 4 horas de viagem. Paisagem bonita. Céu azul. E quando cheguei em Ubatuba, quando o ônibus passou pela orla e eu vi o mar, aquele mar verde azulado, brilhando sob o sol, senti meu coração acelerar. De empolgação, de expectativa, de liberdade. A pousada Recanto do Lázaro era exatamente como nas fotos. Simples, aconchegante, de frente para a praia. Fiz check-in. Quarto 7, segundo andar, vista para o mar. Abri a porta e vi pela janela o oceano imenso, as ondas quebrando na areia, as pessoas caminhando na beira d'água. Coloquei a mala no chão, tirei os sapatos e fui até a varanda. O vento bateu no meu rosto trazendo cheiro de sal. O barulho das ondas entrou pelos meus ouvidos e fechei os olhos e respirei. Passei 5 dias em Ubatuba, sozinha. Acordava cedo, tomava café da manhã na pousada, ia para a praia. Caminhava na areia, molhava os pés na água fria, sentava numa cadeira e ficava horas só olhando o mar. Lia meu livro, comia camarão frito no restaurante da esquina. Conversava com outros hóspedes da pousada. Um casal de idosos de Minas. Uma moça jovem que estava ali sozinha também, curtindo a própria companhia. No 3º dia, fui até a Praia Brava. A trilha era íngreme, meus joelhos reclamaram. Mas eu subi devagar, no meu ritmo. E quando cheguei no alto e vi aquela praia selvagem, quase deserta, com ondas grandes e areia dourada, senti algo imenso dentro do peito. Sensação de conquista. De eu consegui. Tirei uma foto. Não para mostrar para ninguém. Só para mim. Para lembrar daquele momento. Na última noite, sentei na varanda do quarto e fiquei olhando o mar escuro, ouvindo as ondas, sentindo a brisa. E pensei em tudo que tinha acontecido. Na viagem que nunca aconteceu. Na viagem que aconteceu de um jeito completamente diferente. E percebi algo. Eu precisava daquela dor.
daquela ruptura, daquele abandono no posto de gasolina. Porque foi o que me acordou, o que me fez enxergar que eu tinha me tornado invisível e que só eu poderia me tornar visível de novo. Peguei o celular, mandei uma mensagem no grupo da família. Estou em Ubatuba, na Praia do Lázaro, sozinha, e está sendo perfeito. Obrigada por terem me deixado naquele spa. Sem aquilo, eu nunca teria encontrado coragem de vir sozinha. Amo vocês. As respostas vieram rápido. Júnior: que lindo, mãe! Tira muita foto. Rodrigo: você merece, mãe. Aproveita muito. Daniela: desculpa de novo, por tudo. Quando voltar, quero ouvir cada detalhe. E eu sorri. Sorri sozinha na varanda, olhando o mar escuro. Voltei para São Paulo no sábado. Rodrigo foi me buscar na rodoviária com o Pedrinho. Vó, como foi? Foi maravilhoso, meu amor. No caminho para casa, contei sobre a praia, sobre a comida, sobre a trilha. Pedrinho ouvia fascinado. Rodrigo dirigia sorrindo. A senhora tá diferente, mãe, ele disse. Estou? Tá, mais leve. E ele tinha razão. Eu estava mais leve, porque tinha me permitido existir, além de ser mãe, além de ser avó. Tinha me permitido ser Norma. Só Norma. Os meses seguintes foram de reconstrução. Daniela continuou na terapia e nossa relação foi melhorando aos poucos. Não era mais aquela relação de obrigação, de cobrança. Era mais real. Ela me ligava para conversar, não só para pedir favor. Trazia as meninas para passar o sábado comigo. E quando eu disse que não poderia, porque tinha compromisso no voluntariado, ela respeitou. Não ficou brava. Não fez drama. Só disse: tudo bem, mãe. A gente marca outro dia. Rodrigo começou a namorar de novo. Uma mulher gentil, professora, que conheceu na escola do Pedrinho. Ele estava mais feliz, mais presente. Vinha me visitar toda semana, sempre trazendo o Pedrinho, que virou meu companheiro de aventuras. A gente ia ao parque, ao cinema, à feira. E eu curtia cada momento. Júnior arrumou uma namorada também. Uma designer como ele, cheia de tatuagens e piercings, que eu adorei no primeiro encontro. Ela me chamava de sogra e ria alto e me abraçava forte. E eu via meu filho feliz, finalmente permitindo alguém entrar na vida dele. 6 meses depois da viagem frustrada, decidi algo. Ia ficar morando na casa da Rua Harmonia. De vez. Coloquei meu apartamento da Vila Madalena para alugar. Com o dinheiro do aluguel, mais minha aposentadoria, conseguia viver confortável. Reformei a casa. Pintei tudo de novo. Arrumei o telhado. Reformei o banheiro. Plantei flores no quintal. E aquela casa velha que guardava tantas memórias virou minha de novo. Não da minha mãe. Não do passado. Minha. 1 ano depois, no sábado antes do Natal, fiz uma ceia na casa da Rua Harmonia. Convidei todos. Meus 3 filhos, os cônjuges, os netos, Dona Marília e o grupo de voluntariado, seu Osvaldo da padaria. A casa ficou pequena, apertada, cheia de gente, cheia de barulho, de risada, de vida. Preparei peru, farofa, arroz, salada. Os netos ajudaram a enfeitar a mesa. Daniela trouxe a sobremesa. Rodrigo trouxe o vinho. Júnior trouxe a namorada e o violão. Depois da ceia, ele cantou. Cantou Boi da Cara Preta, aquela música que eu cantava para ele quando bebê. E todo mundo riu, e as crianças dançaram. E eu fiquei ali, olhando tudo, gravando cada momento na memória. E quando todos foram embora, quando a casa ficou vazia de novo, sentei na varanda dos fundos, debaixo da jabuticabeira. Olhei para o céu cheio de estrelas e agradeci. Agradeci pela dor que me acordou. Agradeci pelos filhos que erraram, mas aprenderam. Agradeci por ter encontrado coragem de colocar limites. Agradeci por ter me permitido existir de novo. E agradeci por estar ali, viva, inteira, aos 69 anos, começando um novo capítulo. Não era o final que eu imaginava quando comecei a juntar dinheiro para aquela viagem.
Não era a história que eu tinha planejado, mas era melhor. Porque era real. Porque era verdadeira. Porque era minha. 6 meses depois, numa manhã de julho, recebi uma ligação da Daniela. Mãe, a gente queria te fazer um convite. Que convite? Eu, o Rodrigo e o Júnior. A gente queria te levar para Ubatuba. De novo. Mas desse jeito. Do jeito certo. Todos juntos. Você, a gente, as crianças. Uma semana inteira. A gente paga tudo. Você só. Só vai e aproveita. Com a gente. Topa? Fiquei em silêncio. Senti as lágrimas queimando. Mãe, tá aí? Tô, filha. Então, topa? Pensei. Pensei em tudo que tinha acontecido. Em tudo que a gente tinha passado. Em como éramos diferentes agora. Em como eu era diferente. Topo, respondi. Com uma condição. Qual? Eu escolho os passeios. Daniela riu. Fechado, você manda. E 3 semanas depois, em agosto, estávamos todos na pousada Recanto do Lázaro. 5 quartos. Vista para o mar. Café da manhã juntos. Passeios para a praia. Trilha para a Praia Brava. Que dessa vez eu fiz acompanhada com meus netos, eles me dando a mão nos trechos difíceis. Jantares com todos à mesa. Risadas, fotos, memórias. E numa tarde, enquanto todos estavam na praia e eu fiquei um pouco para trás, só olhando a cena, meus filhos brincando com meus netos na areia, o sol brilhando na água, o som das ondas e das risadas, senti uma paz imensa. Porque finalmente, a viagem que eu tinha sonhado estava acontecendo. Não do jeito que eu imaginei, mas do jeito que precisava ser, com presença, com verdade, com respeito e, sobretudo, comigo ali. Não como sombra, não como obrigação, mas como norma, mãe, avó, mulher, pessoa, inteira, visível, viva. Depois de anos, paguei uma viagem em família para o litoral. Mas quando chegamos à rodovia, disseram que eu ficaria cansada demais e me largaram num spa. Mal entraram no carro e receberam uma ligação que mudou todo do passeio.